ouvintes da AD Caxias do Sul. Estamos iniciando mais uma linda e abençoada programação, um encontro de paz. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, irmã, ouvinte, que você é muito bem-vindo a estar conosco nessa programação, um encontro de paz, aonde mais uma noite Deus marcou um encontro e haverá uma linda mensagem, um estudo muito lindo. É a segunda noite de um estudo, a segunda noite de 4, sobre escatologia, juntamente com o nosso presbítero, irmão Heleno Pedroso e sua esposa. E eu creio que vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas e para você que está no outro lado. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, evangelista irmão Josemir Mate. Você está conectado na AD Caxias do Sul, na técnica de som está o irmão Eliezer. Também nós temos como pastor-presidente do campo da cidade de Caxias do Sul, o pastor Joel Michel, esse pastor que nos confiou a estar aqui levando a mensagem do Senhor até o teu lar. Quero dar aqui, neste momento, a oportunidade para minha esposa dar a sua saudação e depois a irmã Elisandra. Nessa noite, cumprimento a todos os ouvintes com a paz do Senhor, também a irmã Elisandra, o irmão Heleno, que Deus venha abençoar grandemente essa noite, como tem abençoado as outras noites que eles estiveram aqui. Que Deus venha derramar do seu poder e que Ele possa nos ensinar mais um pouco da palavra do Senhor. Maravilha de Deus, irmã Marta. É uma bênção de Deus para nós estar aqui com o irmão Heleno e com sua esposa, a irmã Elisandra. Irmã, a sua saudação nessa noite. Amém. Gostaria de saudar a todos também com a paz do Senhor. Glória a Deus. Dizer que mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus, cumprindo com a vontade do Senhor. Também agradecer aos irmãos que fizeram esse convite e eu posso estar aqui também acompanhando meu esposo. E digo a você que está aí do outro lado, fique atento e ouça o que Deus tem para falar na sua vida hoje mais uma vez, para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Aí está então a irmã Elisandra, E agora vamos com o nosso querido irmão Heleno Pedroso, este homem de Deus, que Deus usa poderosamente nas suas mãos. Ele vai estar se apresentando. E no mesmo instante que ele vai estar se apresentando, ele já vai dar a sequência até o término dessa programação. Aí, nesse estudo lindo, nós vamos dar bastante tempo, irmãos, porque é muito importante esse trabalho. Os ouvintes que estão do outro lado conectados aí, nossa gratidão a Deus pelas vossas vidas. Irmã Michele, irmã Marta, o povo de São Luís de Passo Fundo, de Caxias, Porto Alegre, Florianópolis. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que já estão conosco. Você nessa noite, irmã Esther Nunes, vai receber um refrigério de Deus para a sua vida. Irmão Heleno, Deus abençoe sua vida, já traz a sua saudação e já pode entrar naquela mensagem que Deus colocou no seu coração. Nós temos aí um bom tempo para nós fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Uma alegria mais uma vez, evangelista Josemir, estarmos aqui nesse programa Encontros de Paz com a Marta, minha esposa, nosso irmão Eliezer, nosso amigo, nosso irmão em Cristo. É uma bênção esse programa em muitos lares, nós também. E é uma honra estarmos aqui com os irmãos. Se o irmão quiser fazer a apresentação dos ouvintes, até acho que da segunda-feira passada a gente ficou devendo também alguns abraços. Fique à vontade, depois eu volto para a palavra. Pode dar continuidade. Nós temos aí então a irmã Esther Nunes, que ela coloca uma paz do Senhor, uma boa noite para o irmão. Nós temos na semana passada o pastor Volmir Pereira, pastor lá no 1º de maio, pastor Raul Roncada estava conosco. Nós estávamos com a dona Hilda Wilber, a Michele Romualda. Nós estávamos também com a irmã Lori Mendes, com muitos irmãos da semana passada, e com certeza esses irmãos vão estar essa noite novamente. O irmão Milton de São Luís Gonzaga, o irmão Valdemar de São Luís Gonzaga, o irmão Ageu Lemes de São Luís Gonzaga. Olha só, irmão Heleno, quanta gente. Glória a Deus. Povo de Deus, sabe, irmão, eu estou feliz porque nós temos indo para 1.800 pessoas olhando a programação da semana passada. Glória a Deus. Isso é um alcance maravilhoso, irmão. Pessoas que estão olhando
pessoas que estão alimentando sua vida com a palavra de Deus. Por isso a importância, irmão, de nós pregarmos só a palavra, ensinarmos só a palavra. O povo está sedento para ouvir coisa de Deus. E a melhor coisa que nós podemos oferecer para o povo é Deus. Um grande abraço para toda a família Mátria, passou nos meus tios, primos, para Valacir, todos aí recebam o nosso carinho. Irmão Heleno. Amém. Então, amados, a palavra de Deus nos diz, no Santo Evangelho segundo nos escreveu Mateus, seu capítulo 24, versículo 21, é um texto bastante conhecido daqueles que amam o estudo escatológico, é conhecido o capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, como o Apocalipse de Mateus, justamente por tratar desse tema escatológico dentro do Evangelho segundo nos escreve esse evangelista. O versículo 21 do capítulo 24 nos diz assim: porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Na semana passada, então, com a graça de Deus, nós trabalhamos um pouco sobre a doutrina da iminência, esta crença universal dentro do povo cristão, que segue uma fé ortodoxa bíblica, de que o arrebatamento da igreja ele é o próximo evento no calendário escatológico e ele dar-se-á a qualquer momento. De tal forma que nós não podemos dizer sequer que estaremos aqui na quarta-feira que vem para continuar o estudo, porque pode acontecer de que esse arrebatamento aconteça ainda hoje, amanhã, no próximo domingo. Esperamos Jesus Cristo em seu retorno para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Para fins de estudo e até para fins de uma melhor compreensão nossa, um resumo do calendário escatológico. Hoje, nós estamos então no período que se chama hoje, no dia que se chama hoje, esperamos o próximo evento como o arrebatamento da igreja, que aparece na sua tela na ilustração. A partir deste momento, o arrebatamento da igreja, quando a igreja de Cristo é retirada da face da terra, nós temos uma divisão. Parte da humanidade, a igreja glorificada, redimida, estará nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Passará então por eventos maravilhosos como o Tribunal de Cristo, um tribunal que não é para condenar e sim para galardoar os fiéis, e bodas do Cordeiro, a celebração da união entre Cristo e a igreja de uma forma ainda nunca vista. O verdadeiro casamento do Senhor, a verdadeira celebração dessa união entre Cristo e a igreja se dar-se-á neste momento. Enquanto isso, a terra estará, e aqui todos aqueles que ficaram, todos aqueles que não foram arrebatados com a igreja glorificada, ficarão aqui na terra em um período terrível, um período tribulacional. Esse período tem a duração, de acordo com a Bíblia Sagrada, de 7 anos, subdividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Ao final desse período, nós temos 2 eventos escatológicos bem destacados. A Batalha do Armagedon, que é uma guerra extremamente sangrenta, que ocorrerá aqui na face da Terra, um confronto mundial de proporções jamais vistas até então. E justamente durante este caos que o mundo estará mergulhado, ao final do período tribulacional, Cristo intervém para pôr fim ao caos e restaurar novamente a ordem sobre a terra. Então dar-se-á a segunda fase da vinda de Cristo, também conhecida como o aparecimento glorioso, quando Cristo vem com sua igreja já glorificada para pôr fim a essa batalha, restaurar a terra decaída e instaurar o período do milênio, ou milênio de paz, ou reino milenial de Cristo. Seja lá qual for o nome que você der, são 1000 anos onde Cristo governará essa terra com sua igreja glorificada, reestabelecendo a ordem, a paz mundial, cumprindo as profecias messiânicas no tocante ao descendente de Davi, que reinaria sobre toda a Israel e a partir de Israel sobre todo o mundo,
no trono de Davi. Esse período de 1000 anos, ou milênio de paz, é claro que na minha ilustração não está em escala, né? Porque o período tribulacional são 7 anos, o milênio, por óbvio, são 1000 anos, mas é só para ter um resumo, você ter uma ilustração visual desse período. Ao final do milênio de paz, nós temos a última revolta de Satanás. Logo após essa última revolta de Satanás, juízo final, ressurreição geral de todos os injustos para julgamento e condenação. E então nós temos o estado eterno, que será de bem-aventurança para os salvos e de condenação eterna para aqueles que estiverem condenados. Esse é um resumo do panorama escatológico dos eventos que nos aguardam. Na quarta-feira passada, nós trabalhamos então sobre o arrebatamento da igreja. Eu falei aos irmãos sobre a doutrina da iminência. Falamos também que a vinda de Cristo é uma vinda subdividida entre esses dois eventos, o arrebatamento e o aparecimento glorioso. O propósito do arrebatamento é justamente retirar a igreja destas piores calamidades, evitando a que seja submetida ao período tribulacional. Falamos também de alguns aspectos do arrebatamento, como ser um evento muito rápido, poderoso e violento. O tema para esta meditação, esta noite, é justamente o período tribulacional. Ora, o período tribulacional é um período terrível, é um período singular na história da humanidade. O versículo que nós lemos, Mateus 24, 21, diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Pelo texto sagrado, pela descrição que o Senhor Jesus Cristo faz deste período, é inequívoca a percepção que a tribulação, que a aflição, que a angústia, que as calamidades que ocorrerão neste período tribulacional são de caráter inédito. Jamais houve, nem nos piores genocídios, nem nas piores guerras, nem nas piores pandemias. Nunca houve uma aflição tamanha, tão cruel, tão brutal como essa que se avizinha sobre a face da terra, para tentar os moradores de toda a terra. Porém, há como evitar essas calamidades. Há como evitar essas piores calamidades. Como? Estando aos pés de Cristo, sendo arrebatado com a igreja glorificada, estando para sempre com o Senhor. E esta é a nossa esperança. A nossa esperança é a sua vida. Este período tribulacional tão terrível, tão amargo, tão aflitivo, por que o Senhor, sendo um Deus tão maravilhoso e tão bom, permitiria a sua própria criação, as suas próprias criaturas passarem por um período tão terrível? Bom, biblicamente falando, há um triplo propósito para esse período. O primeiro propósito é justamente conforme Jeremias capítulo 30, versículos 7 a 8. Deus tem o propósito de resgatar Israel. De fato, Israel até hoje, como nação, ainda não reconhece a Cristo como Messias prometido. Mas durante este período em que eles vão ser justamente esmiuçados, trilhados, haverá uma conversão nacional em Israel. Por isso, o primeiro propósito é resgatar Israel. O segundo propósito desse período tribulacional é exercer juízo aos rebeldes, conforme Apocalipse 6, versículos 15 e 17. E o terceiro propósito do período tribulacional, que a gente pode conferir em Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 6, é justamente preparar a terra para o que vem depois, o reino milenial, o reino de Jesus Cristo, no período conhecido como milênio de paz. Este período tribulacional, ou grande tribulação, ou grande aflição, ele é dividido em 2 subperíodos de 3 anos e meio. Nós vemos isso muito claramente
quando a profecia nos fala em Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 27, Daniel 12, 7, Apocalipse 12, 14, está muito claro essa duração deste período de 7 anos bem marcados, demarcados por 2 períodos consecutivos de 3 anos e meio. Neste período ganhará, aqui na Terra, notoriedade um governo com pretensões universalistas de um homem terrível, um homem que ele é um déspota, ele é um tirano, mas ele apresenta-se com uma cara de alguém bom, né? Uma boa pinta, um pacifista, um agregador, um democrata. É aquela figura maquiavélica que nós conhecemos como o anticristo. É justamente neste período tribulacional que ele estará governando com pretensões universalistas. Eu gosto de dizer pretensões universalistas porque, na verdade, ele nunca governa a Terra em toda a sua completude. Por mais que ele deseje e queira isso, ele não vai conseguir isso. O único que terá um governo pleno, total, do domínio da Terra é o Senhor Jesus Cristo durante o período milenial. Mas durante o período tribulacional, este governante mundial deseja, tenta, intenciona fazer esse domínio, primeiro pela democracia, em segunda instância pela força. E em ambos os períodos ele encontra resistências. Além disso, é um período marcado pelo pecado, pela promiscuidade, pelas blasfêmias, pelas calamidades. O pecado vira regra, a violência se generaliza. O lado mais brutal, mais imundo, mais desprezível da humanidade aflora de maneira jamais vista, justamente no período tribulacional. É um período terrível, e que nós, só de conhecê-lo, já teríamos motivo suficiente para desejar ardentemente pelo arrebatamento da igreja. Muitas pessoas dizem que o Apocalipse é um livro sombrio, um livro pesado de ler, né? E nós falávamos na segunda-feira passada que, na verdade, bem-aventurados, né, são aqueles que leem esse livro. Por quê? Porque o Apocalipse para nós é consolo. Por que é consolo? É consolo porque nos mostra o que nós vamos evitar. A grande parte do Apocalipse é sombria porque descreve o período tribulacional, um período que nós iremos evitar com o arrebatamento da igreja. Mas que a população que estiver aqui e que não foi arrebatada no arrebatamento da igreja, essa sim vai passar por isso. E vai ser, sem dúvida, terrível. Hoje a gente consegue, creio que pelo horário, um pouquinho, uma amostra do que vai ser esse período. Mas haverá salvação nesse período? Sim, haverá salvação, mesmo no período tribulacional. Em primeiro lugar, de Israel. Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, talvez seja uma das mais antigas profecias escatológicas. Nos diz: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim dos dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Essa é uma das mais antigas previsões da conversão nacional de Israel durante o período do fim dos dias ou do fim dos tempos, em outra versão. Haverá salvação de gentios durante a grande tribulação, o período tribulacional. E haverá, além dos judeus, haverá salvação de gentios? Sim, também haverá. Por exemplo, Apocalipse 7, versículo 9 nos diz: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Observe que se é multidão de todas as nações, tribos e povos e línguas, não estamos falando apenas de judeus, estamos falando também de gentios. Então sim, haverá salvação de gentios durante a grande tribulação. Mas aí vem a pergunta: mas essa multidão de Apocalipse 7, 9, não é a igreja glorificada? Não, não é a igreja glorificada. Porque esses estão claros na própria passagem que são os que vêm da grande tribulação.
E a igreja não passa pela grande tribulação, senão tornaria sem efeito as palavras de Cristo, de que como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Tornaria sem palavra, sem efeito, a palavra promessa bíblica, que nós não fomos destinados a ira, mas à aquisição da salvação em Cristo Jesus, né? E tantos outros textos que nós já vimos, né, quando estudamos sobre a doutrina da iminência. Então a igreja não passa pela grande tribulação. Essa multidão de Apocalipse 7 não é a igreja. Aliás, a palavra igreja, eclesia, do grego, não aparece dos capítulos 5 a 19 do Apocalipse. Por quê? Porque justamente nesse período a terra está em grande tribulação e a igreja não está aqui. Então são outros termos para relatar os salvos desse período. Os eleitos, os salvos, os filhos da semente da mulher. Mas a igreja, eclesia, não. Só lá em 19, que quando a igreja volta com Cristo. Então é muito claro isso no texto. A Bíblia é muito perfeita. O escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, foi muito preciso no seu relato. Bom, mas se a igreja não está na grande tribulação e, consequentemente, não está em Apocalipse 7, aonde está? Qual é a figura do Apocalipse que a gente identifica a igreja glorificada? A figura do Apocalipse da igreja glorificada são os 24 anciãos. 24 anciãos não são 24 velhinhos que existem no céu. É uma figura do Apocalipse para ilustrar quem é a igreja glorificada, representando a universalidade dessa igreja glorificada, desde aqueles do tempo veterotestamentário, do Velho Testamento, tá? Quanto do período do Novo Testamento. Então, esses 24 anciãos são um símbolo da igreja glorificada. E nós podemos ver que há diferenças entre esses dois grupos, entre a grande multidão de Apocalipse 7 e os 24 anciãos, que são relatados em outros trechos sagrados do Apocalipse. Vejamos um paralelo. Os 24 anciãos, Apocalipse 4:4, trajam vestes brancas. A multidão, Apocalipse 7:14, branquearam as suas vestes. Houve um ato para torná-las brancas. Elas não eram vestes brancas. Os 24 anciãos, Apocalipse 4:4, possuem coroa de vencedor. A expressão mais pura da ideia de vencer sobre o pecado, que descarta a possibilidade de eles terem sido anjos. Tá? Eles são homens que têm a coroa de vencedor, triunfaram sobre o pecado. A multidão não possui coroa. Os 24 anciãos estão assentados em tronos, Apocalipse 4:4. A multidão não, está em pé diante do trono. É interessante observarmos que esses itens, como coroa de vencedor, assentado no trono, trajar vestes brancas, são promessas que o Senhor faz às igrejas. Aquele que vencer vai ganhar essas coisas. Então é mais uma referência para mostrar que eles fazem parte da igreja, por isso são dignos desses itens, desses benefícios, dessas coroações. Os anciãos, os 24 anciãos, possuem harpas e incensários nas mãos, pois são sacerdotes, Apocalipse 5:8. A igreja glorificada é chamada de reis e sacerdotes do Altíssimo. A grande multidão de Apocalipse 7 não possui isso. Eles possuem palmas nas mãos, pois são servos. Os 24 anciãos, eles são quantificáveis. Apocalipse 5:11 é um número grande, mas ainda assim quantificável. A multidão é um número inquantificável. Apocalipse 7:9. Aqui é o trecho mais forte que existe. Apocalipse 5:9, os 24 anciãos, nos melhores manuscritos, são descritos como poupados, comprados da terra. De novo, não é possível que sejam anjos, eles foram comprados da terra e foram poupados da grande tribulação. A multidão, não, eles vêm da grande tribulação. Os 24 anciãos reinarão sobre a terra, Apocalipse 5:10, eles são reis e sacerdotes.
A multidão não, eles servem no templo de Deus. Então, com tantas diferenças assim, não pode se tornar o mesmo grupo, né? Não são o mesmo grupo, a multidão e os 24 anciãos. Bem, esse período tribulacional é um período em que a Bíblia nos mostra que o Senhor fará cumprir-se o seu propósito. Na profecia de Daniel, uma conhecida profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, a gente não vai ter tempo para dissecar toda ela, né? Daria a pena um programa só sobre isso, só sobre as 70 semanas de Daniel, tá? Mas me interessa só a última semana, né? A 70ª semana de Daniel, que é uma semana perdida no tempo, as outras já tiveram seu cumprimento, mas a 70ª semana, essa sim, cumprir-se-á justamente neste período tribulacional. Quando o anjo fala a Daniel e esclarece o propósito das 70 semanas, ele diz que haveria um sexto propósito. Primeiro, Deus permitiria esse período das 70 semanas sobre o povo de Daniel, o povo de Israel, para extinguir a transgressão. Extinguir a transgressão ali é um termo bem forte. Ele está dizendo que vai fechar de forma definitiva. A partir daquele momento, Israel não terá mais esse comportamento rebelado, de rebelde. O segundo propósito seria dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados, para dar fim aos pecados, só com a mudança de natureza, só com a metanoia que João Batista pregava, né? Então não poderia ser um evento qualquer. Ele está falando de algo que realmente vai mudar a situação da nação por completo. Para isso, é preciso o quê? Expiar a iniquidade. E sabemos que sangue de bodes e cordeiros apenas cobriam pecados, mas jamais expiariam a iniquidade. Precisaria do quê? De um sacrifício perfeito. Então, dentro das 70 semanas de Daniel, já estava previsto o sacrifício perfeito do Messias, que já foi celebrado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Além disso, o propósito 4 era trazer a justiça eterna. O triunfo da justiça eterna não é uma justiça temporária, política, negociada. Não, é a justiça eterna. Então, é um propósito maior. Quinto propósito, selar a visão e a profecia. Selar, na cultura da época, né? Se escrevia, não era um livro como o nosso hoje, que são códices, né? Eram rolos. Então a última coisa no livro, depois de enrolá-lo, selava, vedava, lacrava. Esse selo seria encerrar, era o símbolo da última coisa a ser feita. Selar a visão e a profecia significa que ao transcorrer essas 30 semanas, o plano divino para com Israel estaria concluído, a última coisa a ser feita. Então também não poderia ser uma profecia qualquer. E por fim, ungir o Santo dos Santos. Ungir o Santo dos Santos, quem é o Santo dos Santos? É o Messias. Como é que ele vai ser ungido e atribuído ao poder? Quando ele assumir de fato o seu reino governamental sobre Israel. Então, esse seria todo o propósito dessa profecia. E ela fecha com a última semana de Daniel 9:27. Agora sim, Eliezer, para nós, por gentileza, que é um versículo de Daniel que traz muito conteúdo em apenas um versículo. Ele nos diz o seguinte: ele fará com muitos uma forte aliança, que durará uma semana. Estas semanas são semana de anos, não semana de dias, é Shabua no hebraico. No meio da semana, ou no meio da semana de anos, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Quem é esse ele que ele está falando aqui, que o profeta está falando? Ele fará com muitos uma forte aliança. Esse ele não é o Messias. Quando nós lemos o contexto, nós percebemos que este ele é o príncipe que há de vir. Aquele do qual nós já falávamos, que há de ganhar notoriedade no período tribulacional. Este rei maquiavélico, o anticristo, fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana de anos, 7 anos. Coincide exatamente com o período tribulacional. Mas no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, 3 anos e meio depois de celebrar a aliança, ele quebra a aliança que ele mesmo celebrou. E ele dá fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo,
coloca abominação desoladora. Há uma crise aqui, há uma rebelião contra Israel, há uma briga, há uma disputa, há uma abominação sendo colocada dentro do templo judaico, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Ora, fica claro por esse único versículo, dentro de uma profecia que, como disse, ela é bem complexa, ela é bem profunda, ela é bem completa, mas em um versículo nós temos um retrato do que será o período tribulacional. Começa com a celebração da aliança por esse príncipe que há de vir. Na metade da semana ele quebra a aliança e ele profana o santuário, e dura essa abominação até que o fim lhe seja decretado no final da semana. Então aqui nós temos um mini resumo do que acontecerá no período tribulacional no tocante a Israel, no tocante ao governo deste anticristo. Nossos irmãos preteristas vão dizer o seguinte: não, mas essa abominação desoladora ela já aconteceu. Essa profanação do santuário ela data de 2 séculos antes de Jesus Cristo, quando Antíoco, o Epifânio, profanou o templo judaico ao sacrificar uma porca sobre o santuário. Ora, não é possível essa interpretação, a menos que você esteja disposto a discordar do próprio Cristo, porque Jesus mesmo disse que a abominação desoladora é futura. Mateus, capítulo 24, versículo 15, Jesus diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. E aí ele vai falar sobre uma futura fuga de Israel. Ora, se o próprio Cristo assinala que essa abominação desoladora ainda não estava cumprida nos seus dias, como é que nós hoje vamos querer que ela esteja já cumprida 2 séculos antes do próprio Cristo? Então, essa abominação desoladora, esta semana profética ainda não aconteceu. Essa profanação do templo judaico ainda não aconteceu. Não é aquela feita por Antíoco Epifânio, é outra. Aliás, nós nem temos o templo judaico hoje construído. Por mais que com os recursos de construção civil que a gente tem hoje, é questão de tempo para ser construído, desde que resolvido o imbróglio político para que esse templo seja localizado no local a qual ele deve ser localizado. Mas não há um templo hoje, não tem nem como ser cumprida agora essa profecia, né? É preciso esse período, e é o período tribulacional, onde ela será cumprida no futuro. Para nós fazer mais um resumo então deste período tribulacional, tá? Começa com o arrebatamento da igreja, termina com o aparecimento glorioso. Aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja estão na terra sofrendo as angúrias do período tribulacional. A igreja glorificada, que subiu com Jesus Cristo, está no tribunal de Cristo e depois bodas do Cordeiro. Esse é o resumo até agora. O período também pode ser dividido em 2 subperíodos. Tribulação, que é o período inicial, os 3 anos e meio iniciais, e grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais. Embora você vai encontrar escritores que identificam como a grande tribulação todo o período tribulacional, e não tem problema nenhum. É só para fins de estudo que a gente faz essa divisão. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito clara que haverá essa distinção e que haverá inclusive um agravamento da situação da metade para o fim do período tribulacional. Além disso, nós vemos que existem os marcadores desse período. O período tribulacional começa com a aliança celebrada pelo anticristo com muitos, que é uma aliança por 1 semana. Na metade da semana, ele quebra a aliança e instaura a abominação desoladora em uma ala do templo. Já vimos isso. E o final do período tribulacional é justamente durante a batalha do Armagedon. Tá? Então já vimos isso também. Além disso, para fins de estudo e para nós entendermos de forma mais clara, o Apocalipse fala de selos, trombetas e taças.
nós podemos identificar que os selos, a abertura dos 7 selos, eles ocorrem na primeira fase do período, na tribulação. As trombetas na segunda fase e as taças no finzinho. Eu ouso dizer que as taças da ira divina durarão dias, porque as calamidades que elas preveem são tão terríveis que nenhuma carne se salvaria se durasse muito tempo. Tá? Então essa é uma organização para nós entendermos basicamente como ficaria este período, como será este período, que será dominado por essa figura do anticristo, que conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse homem, isso ele faz na metade do período, mas esse é o caráter dele, tá? Permitindo o Senhor, se a gente tiver essa oportunidade de meditar um pouco mais sobre essa figura, eu até gostaria de, na próximo encontro, a gente examinar um pouco mais essa figura do anticristo, porque tem muita crendice hoje em dia, muita confusão em torno dele, muita especulação sobre quem será ele, quem é, ou alguns chegam a apontar, é fulano, beltrano, ciclano. Então eu acho que vale a pena essa discussão, né, até para fins de esclarecimento do ouvinte, né, quem é o anticristo, qual é a identidade dele. A gente de repente pode fazer, né, se deter um pouco mais nesse tema, né, permitindo Deus no próximo encontro. Mas hoje eu gostaria de falar sobre essa primeira metade da grande tribulação, que são a abertura dos 7 selos. E há uma distinção entre selos, trombetas e taças. Quando a gente vê a abertura dos 7 selos no livro do Apocalipse, eu entendo que uma proteção dada pelo próprio Deus, pela misericórdia e pela graça divina, ela é retirada. Quando essa proteção ela é retirada, né, o romper o selo, retira-se uma proteção, né, a maldade humana aflora. E muitas das calamidades que a gente vê ocorrer nesse período inicial são provocadas até mesmo pelos próprios homens. Eles mesmos acabam provocando as próprias calamidades. Algumas, sim, são intervenções divinas, mas outras são consequência da própria ação humana, inclusive. Tá? Pelo fato de Deus retirar a proteção. E qual é a primeira proteção que é retirada? A igreja. Porque ao retirar-se a igreja da terra, retira-se também o agente resistente, aquele que impede que o anticristo se manifeste. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera, ele já está entre nós. Mas ele ainda não é manifesto. Por quê? Porque há um que no meio o resiste. Se existe uma razão porque esse mundo não apodreceu, porque esse mundo não mergulhou de fato no pecado, porque esse mundo não se tornou de tal forma insustentável, intragável, é porque a igreja de Cristo ainda está aqui. E quando ela for retirada, aí sim a humanidade vai degringolar de forma terrível. Mas ainda estamos aqui. E porque nós estamos aqui, somos o sal que conserva essa terra. Nós somos a luz que resplandece nesse mundo. E se nós perdermos essa identidade, já falamos disso em outra oportunidade, não há razão de ser igreja. Porque a igreja precisa fazer essa diferença no mundo. Precisa realmente influenciar o mundo. Esse é o papel dela enquanto está aqui. Mas esse é o primeiro selo que é retirado, então. A abertura do primeiro selo, Apocalipse 6:2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Não se emocione com a cor do cavalo branco, não romantize a cor do cavalo branco. Esse que monta sobre ele não é o Cristo, é o anticristo. Ao retirar-se o primeiro selo, a sair da igreja da terra, manifesta-se aquele que só não se manifestou ainda pela presença dela aqui. E ele sai vitorioso para vencer. Ele vem em seu próprio nome, conforme o Senhor Jesus disse em João 5,43. Ele sai vitorioso para vencer. Ele porta um arco sem flecha, porque nessa primeira fase do período tribulacional, ele se apresenta como pacifista, o democrata, né? o estadista,
né? O homem boa pinta que vai resolver todos os problemas do mundo na base do diálogo, da tolerância, do amor, né? Da paz e do amor. A abertura do segundo selo, e saiu outro cavalo, vermelho dessa vez. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 13 e 4. O cavalo vermelho não é apenas um símbolo de guerra, mas sim é um símbolo de violência generalizada. A Bíblia diz que foi tirada a paz da terra. Os homens se matam uns aos outros. É hora do acerto de contas. É uma terra sem lei. É uma terra sem ordem. É um caos se instaurando de vez. Este é o que acontece com o cavalo vermelho. Eu gosto de lembrar que nos manual dos déspotas, né, dos tiranos, sempre tem aquela ideia, né? Você primeiro cria o caos e depois você gerencia ele. O anticristo, ele favorece para que isso aconteça. Ele permite que o caos se instaure porque ele quer gerenciar a partir daí. Ele quer gerenciar a partir do caos. Abertura do terceiro selo. Cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:5. Ora, o cavalo preto, o símbolo do cavalo preto é o símbolo da crise. Logo após a violência, a caos, a guerras, toda guerra sempre é sucedida por uma crise. E é o que acontece aqui. A Bíblia nos diz que haverá crise e fome tal que uma medida de farinha, não 1 quilo de farinha, tá? É uma medida de farinha, chegará ao custo de um dia de trabalho. Você trabalha um dia inteiro para comprar uma medida de farinha. Essa é a crise que haverá. Consequências da guerra, além do luto e ruptura familiar, a escassez de recursos, a destruição das estruturas financeiras mundiais, a instabilidade das moedas, a instabilidade dos governos, o sequestro dos meios de produção. Isto é o retrato da passagem do cavalo preto. Que cavalo preto aqui naturalmente é um símbolo, né? Um símbolo da crise que se instaurará no mundo. Abertura então do quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Se você olhar as piores guerras da história da humanidade, os piores genocídios, você jamais vai encontrar uma mortandade deste tamanho. 1/4 da população mundial morrerá neste período. Isso não é previsão fatalista, tá? Isso é Bíblia Sagrada. Apocalipse 6, 7 a 8. Período tribulacional. Passagem do cavalo amarelo. Deus retira a proteção, a maldade humana aflora, de tal maneira que 1/4 da população mundial vem a óbito por causa das pestes, da fome, da espada, que é a guerra, e das feras da terra. Quando a Bíblia fala de feras da terra, não necessariamente nós estamos falando de os leões vão devorar as pessoas, não é isso. Mas pense também nos vírus, bactérias, protozoários, que são feras, que são organismos que levam pessoas a óbito. Isso acontecerá nesse período. 1/4 da população mundial morrerá. Nunca, jamais aconteceu isso. Isso é equivalente a 25% da população mundial morta em um episódio. Isso é terrível. É o que vai acontecer na passagem do cavalo amarelo. Quinto selo. Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ora, mas o anticristo não começa sendo um pacifista? E agora já há mártires? Já tem pessoas que estão morrendo por amor da palavra de Deus? Morrendo por amor do testemunho que deram? Sim, porque as coisas estão mudando. A geopolítica mundial está mudando. E a agressividade desse déspota começa a vir à tona. Então há pessoas sim que estão sendo perseguidas por amor à sua fé, porque reconheceram, ainda que tardiamente, de que a Bíblia tinha razão e que as previsões bíblicas estavam certas e que o caos que se instaurou no mundo é reflexo da previsão profética daquilo que Deus disse a seu servo João na ilha de Patmos. E por amor a essa crença, por amor a essa palavra, já tem pessoas perdendo a vida neste período. Sexto selo, Apocalipse 6, 17. Passa mais uma, por gentileza. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro. Ora, nós estamos falando aqui na abertura do sexto selo de um grande terremoto. Esse terremoto, ele não é apenas um terremoto grande, ele é um terremoto de proporções ainda não vistas. Eu posso me tornar um pouco repetitivo quando ministro sobre isso, mas é importante que você tenha em mente de que as calamidades, as aflições que estão previstas para o período tribulacional são de caráter inédito, nunca aconteceu. E diz o Senhor Jesus no versículo inicial que lemos, que jamais acontecerá depois. O que vai acontecer nesse período vai ser inédito, vai ser terrível, vai ser de proporções jamais vistas. E acontece aqui também no grande terremoto. Nunca aconteceu um terremoto nessas proporções. Se você ler do 12 ao 17, vai perceber que esse terremoto ele afeta todos os montes da terra. Ele sacode a todas as ilhas do mar. Por que o sol torna-se negro como saco de silício por causa do terremoto? Hoje nós sabemos que os terremotos eles são causados pelo movimento de placas tectônicas. É o que a ciência nos orienta, nos ensina, nos instrui. Que justamente essas placas tectônicas são as mesmas que provocam também a erupção dos vulcões. Quando o movimento dessas placas permite que o magma, esse rio de fogo que corre por baixo da Terra, escape em erupções vulcânicas, onde a larva é lançada para a atmosfera, lançando nuvens de poeira, gás, e que nos locais onde isso acontece, além de ser uma poeira tóxica, escura, uma fumaça terrível, só que aqui você está vendo todas as placas tectônicas se mexendo, todos os montes sendo afetados, todas as ilhas sendo mexidas. Podemos dizer todos os vulcões entrando em erupção. Uma cena como Hollywood pinta, mas um pouco mais terrível do que o Hollywood é capaz de prever. Ora, se nós temos uma erupção neste tamanho, nesta proporção, um sacudir das estruturas da Terra nesse nível, é natural que a nossa atmosfera fique totalmente enegrecida. É natural que a nossa atmosfera fique totalmente contaminada, cheia de nuvens de gás e poeira. Por isso, o Sol torna-se negro como um saco de silício. Por isso, a Lua ganha um aspecto avermelhado como de sangue. E João diz que as chuvas de estrelas, naturalmente não é chuvas de corpos celestes do tamanho de uma estrela, mas sim é a visão que ele tem, são corpos celestes, restos que estão sendo projetados, que inclusive podem ter saído daqui. Uma pedra que é lançada por um vulcão na atmosfera e que é lançada em altura tão grande e ela retorna incandescente como se fosse uma estrela cadente para a Terra.
Então essa é a visão que João está tendo. Ele usa a linguagem que lhe está disponível. Ele não está necessariamente falando que uma grande estrela vai cair em cima da Terra nesse momento. Mas sim que chuvas de estrelas, céu se retira, os poderosos se metem em bunkers, em cavernas, com medo. Os servos vão para as cavernas. Por quê? Porque o mundo está em convulsão. Qual é que é o saldo deste período, então, para nós encerrar? Porque o horário, passa muito rápido. O mundo está em apuros, as instituições estão descredibilizadas, os governos estão esvaziados de poder, a natureza está em convulsão, há escassez de alimentos, as instituições não têm crédito, as moedas não têm valor, os governos estão sem poder. Só tem um governante que ganha proeminência, o anticristo. E então ele oferece para todo mundo a oferta irrecusável. Entreguem tudo para mim e eu vou dividir a cada um que é de direito. Entreguem todo o poder para mim, que é o que ele deseja, e eu vou dividir um pouquinho para cada um, para que todo mundo tenha o mínimo para se manter e se subsistir. E eu vou garantir a segurança de vocês. Então ele quer centralização de poder, ele quer oferecer proteção, pelo menos ele alega isso, E com essa promessa, ele quer poder para poder usar força caso necessário. Num mundo em caos, o mundo está pedindo alguém, um homem, que gerencie o caos que se instaurou. E a oportunidade perfeita para esse déspota assumir o governo mundial. Mas isso já é um tema para nós meditarmos no próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Que maravilha, meus amados. Um lindo estudo. Tenho certeza que você que está do outro lado está aprendendo. E é bom que a gente saiba a verdade. Que ficamos esclarecidos quanto às coisas de Deus. Porque o dia do Senhor está próximo. Eu vou pedir para os ouvintes que até a próxima aula será muito importante. Participe. Quero agradecer ao irmão Heleno, a irmã Elisandra, a minha esposa, a vocês que estão do lado. Quero pedir para o irmão Heleno fazer uma oração de um minutinho para nós encerrarmos. Cristo nosso Senhor e Salvador, chegamos à Tua presença. Te louvamos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos em torno da Tua Palavra. Te louvo pela atenção do meu irmão, da minha irmã, do nosso amigo, que ouve essa programação com atenção. Pai querido, eu te peço que a Tua mão de graça e misericórdia seja forte e marcante sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e amigos. Que a Tua bênção seja sobre eles. Seja sobre teu servo, evangelista Josemi, sua esposa, irmã Marta, sobre mim, minha esposa, minha família, teu servo, irmão Eliezer, os demais, Senhor, responsáveis por essa programação, por essa rádio, nosso pastor, presidente, que a tua bênção seja sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós assim agradecemos. Amém. Amém, amados. Até a próxima segunda às 20 horas, tá bom? Vem aí uma linda programação agora. Daqui 3 minutinhos ela está no ar, tá bom? Deus abençoe a todos. Minha gratidão pela vida de todos os irmãos e o irmão Heleno que esteve conosco mais uma vez. Amém? Deus abençoe. Chegamos ao fim de mais um encontro de paz. Agradecemos a sua companhia e esperamos que tenha se sentido renovado. Nos encontramos novamente na próxima segunda-feira, das 20 às 21 horas, aqui na Rádio AD Caxias. Até lá, que a paz e a serenidade estejam sempre com você. Encontro de paz, sempre no seu coração.